Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a educadora Rafaela Chendrowski, que teve sua história selecionada para receber o prêmio segundo concurso literário Arteirinha, realizado pela editora Pris de Curitiba. Rafaela é formada em letras pela Unimep, com ênfase em língua inglesa e tem uma vasta experiência com aulas de inglês, com mais de 20 anos na profissão. Dedica-se a trabalhos de tradução e interpretação de inglês para português e de português para inglês, dentro dos segmentos mais variados: obras literárias, legendagem de vídeos institucionais, catálogos e manuais, aulas de português, redação, além de preparação e revisão de textos. É pós-graduada em ensino bilíngue para crianças, metodologia do ensino de língua inglesa, docência do português para estrangeiros, linguística aplicada à educação e atualmente cursa metodologias ativas para a docência. Obrigada, Rafaela, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, Marta, eu é que agradeço pelo convite. Rafaela, conta um pouco da sua trajetória no ensino da língua inglesa. Bom, Marta, eu comecei a estudar inglês muito jovem, na década de 90. Com você, inclusive, você foi minha primeira professora numa escola de idiomas. Estudei lá por 2 anos, depois segui com uma professora particular. Me encantei pela língua. Aos 16 anos, já fazia mais de 10, quase 10 que eu estudava, essa professora me fez um convite para que eu assumisse algumas aulas de reposição, de reforço para alunos dela, por conta da agenda cheia, ela não conseguia dar conta. E daí me encantei, né? Começaram a surgir uma procura de aulas, ela começou a passar para mim, porque também não conseguia assumir essas turmas. E logo depois chegou a época do vestibular, como eu já estava envolvida, gostava de dar aula, sempre gostei de ler. Cresci por incentivo dos meus pais, sempre rodeada de livros e tudo mais. Resolvi fazer letras, prestar letras. Fiz letras na Unimep de 2005 a 2008. Na época optei pela Unimep porque era a única faculdade na região que tinha licenciatura com foco em inglês. Eu queria realmente dar uma ênfase maior para o inglês, então optei por fazer o curso lá e segui dando aula. Hoje tem 10 anos que eu dou aula particular apenas e tenho uma escola em que eu vou 2 vezes por semana para dar aula para os pequenininhos do Maternal 3 ao Jardim 2. O carro-chefe são as aulas particulares. Hoje, depois da pandemia, 80% dos meus alunos são online, embora eu ainda tenha alguns alunos presenciais. E sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, publico algumas coisas de hobby mesmo nas minhas redes sociais, o pessoal costuma elogiar, todo mundo fala: Rafa, escreve um livro, você leva jeito. E sempre tive esse sonho, sempre pensei, tive essa ideia de publicar algo, mas nunca pensei que seria um livro infantil, na verdade, porque eu sempre gostei de escrever crônicas sobre coisas do cotidiano, tanto que a minha primeira história infantil, essa que eu vou lançar em breve. Há 2 anos eu fui convidada pela Roberta, a dona da editora Bock, que é uma editora da capital, a participar de um projeto de coautoria, em que 20 professores de inglês escreveriam sobre diferentes metodologias de ensino de idiomas. Aceitei o convite, gostei demais da experiência com a escrita do livro, tanto que de 2 anos para cá, 2 anos e meio, faz isso mais ou menos, eu já estou na 10ª participação como coautora da mesma editora, sempre focado no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Desses 10 livros, 8 estão publicados já, disponíveis para venda, e outros 2, um deles vai ser lançado agora, inclusive dia 23 de setembro, na livraria da Vila, em São Paulo, no Shopping Center Norte. E um outro está em fase de prospecção, que é voltado para professores empreendedores, com dicas para quem quer empreender, com ensino de uma maneira geral, não só de idiomas. E eu escrevi essa história infantil, foi uma coisa assim, nada planejado, me veio a inspiração, é um poeminha, na verdade, em rima. Inicialmente eu escrevi esse poema em português,
queria escrevê-lo em inglês, mas eu deixei um tempo ele na gaveta, porque é difícil a gente conseguir rimar em inglês, né? Verter para o inglês sem perder a essência do original. Então demorou bastante para eu conseguir fazer isso. E daí eu fiquei sabendo do concurso de uma editora de Curitiba, editora Pris, o selo infantil deles, que é o selo Arteirinha, e submeti a história. Mas nesse meio tempo eu já estava com ideia de lançá-lo de maneira independente. Tanto que eu já havia até contratado uma ilustradora de Santa Catarina para fazer as ilustrações para mim. E a minha ideia era deixar ele guardado até eu ter o dinheiro para publicar. Porque é uma coisa bem custosa você publicar um material, né? O pessoal que não conhece esse mundo editorial às vezes estranha. Porque, mas você escreve o livro e ainda você tem que pagar para lançar? Mas quando você não é um escritor de renome, conhecido, dificilmente uma editora vai te encomendar uma história ou vai querer comprar a tua história. Então, primeiro você lança de maneira independente e tudo isso tem um custo. Mas nesse meio tempo eu acabei sendo selecionada no concurso. Segundo a dona da editora que conversou comigo, foram mais de 1000 histórias submetidas e elas selecionaram 3. Inicialmente eram 2, mas como ela falou que teve um volume muito grande, não conseguiram escolher apenas 2 e acabaram optando por 3 histórias, eu e mais outras 2 autoras. O prêmio é ter o livro lançado sem custo nenhum, custo total da editora. Inclusive eles até me reembolsaram pelo valor que eu havia investido nas ilustrações, né? Aprovaram. E agora estou aguardando. O livro está em fase de diagramação. Há previsão de me entregarem esse material até o final do mês para que eu possa agendar o lançamento agora, provavelmente para a segunda quinzena de outubro. O Voo e a Pirueta é uma obra infantil bilíngue e ganhou o 2º concurso literário Arteirinha, lá em Curitiba. Como é que foi isso, Rafaela? É uma poesia, na verdade, rimada. Não é nada muito longo. Eu inicialmente escrevi em português e levei um tempo para vertê-lo para o inglês. É a história de uma garotinha cheia de imaginação, a Lili, que ela tem um sonho e o sonho dela é ser piloto de avião. Mas, na verdade, ela bate bastante na tecla que ela quer ser chamada de pilota, né? E não piloto, porque ela é uma menina. E ela acaba sendo gozada pelo irmão, pelos amiguinhos, por conta disso. Porque eles dizem, mas pilota nem é palavra, não existe. Só que esse irmão dela, o irmão mais velho, o Joca, ele também tem um sonho bem particular, bem peculiar, assim. Eu não vou falar para não dar spoiler. No fim das contas, eles acabam realizando os seus sonhos e os desejos que eles têm, né? A Lili, de fato, vira uma pilota profissional. E é uma história muito singela, assim, muito tranquila para crianças, para falar sobre a importância dos sonhos, né? Da imaginação, da criatividade, e que a gente tem que correr atrás desses sonhos mesmo. Como foi a inspiração para você escrever esse livro? Foi uma coisa muito de súbito que me veio a ideia, a mente e a própria história, assim, foi uma coisa muito, muito súbita, porque eu nunca tive experiência em escrever poesia rimada, principalmente poesia para criança. Eu sempre gostei muito de escrever em prosa, crônica. Eu me inspirei apenas no nome da personagem, Lili, em homenagem à minha avó, que já é falecida, Dona Cida, porque quando eu era criança ela me contava uma história de uma bonequinha que se chamava Lili, e era uma bonequinha muito especial, e todas as noites que eu dormia na casa dela ela me contava essa história. Então, como ela não tá mais aqui, foi uma forma que eu pensei de homenageá-la colocando o nome dessa personagem de Lili. Você escreveu outros livros além do Voo e a Pirueta? Na verdade, esse é o que ganhou o prêmio e foi o primeiro. Daí eu acabei me empolgando, me animando e nesse meio tempo escrevendo outros. Eu tenho outros 3 prontinhos já, estão engavetados, esperando uma oportunidade. Vou tentar submetê-los a outros concursos também, tenho acompanhado bastante essa parte de concursos. Um deles, inclusive, eu já estou com as ilustrações em andamento. E já está combinado de publicar com a editora, que eu já tenho a parceria com os livros de coautoria, Editora Bock, de São Paulo. E os outros 2 estão guardadinhos, esperando. A vontade que dá é de lançar tudo de uma vez, né? Mas falta dinheiro e também a gente tem que dar um tempo entre uma publicação e outra para poder trabalhá-las de maneira adequada, o lançamento, a divulgação e tudo mais. Mas eu tenho mais 3 histórias, outras 2 também bilíngues e uma só em inglês, mais voltada inclusive para o professor, para trabalhar sight words, que são aquelas palavras que têm maior ocorrência nas histórias infantis. São palavras curtinhas, normalmente monossílabas, para trabalhar com as crianças. E com esse material especificamente eu pretendo desenvolver um pack com atividades, jogo da memória,
para poder lançar junto com o livro, voltado para professores mesmo, para o ensino de idiomas para crianças pequenas. Você é coautora de vários livros voltados ao aprendizado de inglês. Como é que você chegou a ser coautora desses livros? Em fevereiro de 2021, ainda durante a pandemia, eu recebi o convite da Roberta, que é a executiva da editora Bock, uma editora da capital, me convidando para participar na coautoria de um livro, O Inglês do Seu Jeito, que ela convidou 21 professores de inglês para falarem sobre diferentes metodologias. Como eu sempre gostei de escrever, sempre tive essa vontade de ter um livro, eu vi ali uma porta se abrindo, né, para começar. É um capítulo, mas assim que começa, tanto que foi o estímulo para eu acabar agora lançando um livro solo, começando a escrever histórias solo. E daí eu escrevi um capítulo sobre ensino personalizado de língua inglesa. Gostei muito da experiência, o feedback dos leitores e a visibilidade que me deu, o aumento, a procura por aulas, aliás, aumentou. E daí gostei tanto que eu tô agora no meu 10º, né? Nesses 2 anos e meio, eu já tô no 10º projeto. Também sou coordenadora de outras 3 obras, que eu sou responsável por prospectar esses coautores. Em dezembro último, a gente lançou na Livraria Cultura, lá do Conjunto Nacional em São Paulo, Inglês de Pais para Filhos, que foi um livro que eu coordenei junto com a Renata Chimin e que conta com a participação de outras 2 teachers barbarenses também, a Gabriela Colasso e a Ana Paula Barbosa. Cada uma também contribuiu com um capítulo. A gente está com o lançamento previsto para 23 de setembro, na Livraria da Vila, no Shopping Center Norte, também na capital, com o livro Inglês para Exames de Proficiência. Para dicas, né, para a pessoa que vai prestar os exames TOEFL, os exames de Cambridge, IELTS e tudo mais, para que eles consigam ter uma boa nota. E a gente está em fase de revisão agora, partindo para a fase da revisão do livro Professores Empreendedores, que eu também coordenei, que é um material voltado para professores com experiência ou querendo começar a empreender com o ensino de uma maneira geral, não só da língua inglesa, mas ensino de uma maneira geral. E o Voo e a Pirueta é o meu primeiro livro solo, né? Mas eu tenho essa experiência já de 10 livros com coautoria. Você foi coautora de livros sobre metodologias, você trabalha com metodologias, você fez pós-graduação sobre metodologia. Na sua experiência, existe uma metodologia perfeita para o ensino de idiomas? Não. Se existe, eu gostaria muito de conhecer. O que acontece, que funciona para muita gente, às vezes é uma mistura de metodologias, né? Porque a metodologia é uma coisa que leva muito tempo para ser construída, ela demanda muito estudo, muita aplicação. É difícil, às vezes a gente vê a pessoa falando, eu criei uma metodologia para ensinar inglês. Possivelmente essa pessoa não criou metodologia nenhuma. O que ela fez foi pegar alguma coisa de uma metodologia, pegar outra coisa de uma metodologia e criou uma coisa própria dela, mas não que ela criou uma metodologia, né? Ela criou um método, talvez, de misturar aquilo de uma maneira eficaz, que ela vê resultado para os alunos. Mas é muito difícil a gente dizer que existe uma metodologia perfeita, até porque são diferentes perfis de alunos, né? Então, às vezes, a gente tem que mesclar uma metodologia, um ponto de uma metodologia que funciona aqui, outro ali, mas perfeição nas metodologias ainda não se alcançou, ou pelo menos eu não aprendi ainda, não descobri a respeito. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a professora de idiomas e escritora Rafaela Chendrosky. Você já fez algum curso no exterior para te ajudar no ensino da língua inglesa? Já sim, Marta. Eu não posso dizer que eu morei fora do país, porque na verdade foi um curso intensivo de 1 mês em Londres, em 2010, logo que eu terminei a faculdade. Na verdade, eu terminei a faculdade em 2008, final de 2008, e em setembro de 2010 eu fui para Londres. Inclusive, foi a minha primeira experiência fora do país. Foi uma prova de fogo, né? Porque eu já dava aula, eu já era formada, eu dava aula há 8 anos, mas eu sempre bate aquela insegurança, né? Falar, vou para fora do país. Foi, assim, maravilhoso, me abriu a mente para essas experiências,
Tanto que a partir daí não parei mais, cheguei já programando uma viagem para a Itália no ano seguinte e eu falo que hoje eu trabalho para viajar. Pretendo, o ano que vem talvez não, mas eu gostaria muito em 2025 talvez ir para a África do Sul para fazer um curso voltado para professores de inglês. Porque eu fiz o curso que eu fiz em Londres foi um curso de inglês geral. Quando você vai dar aula, você segue algo já pronto ou você direciona para o perfil do aluno? Eu faço uma aula direcionada conforme o perfil do aluno. O primeiro passo, no caso de um aluno que já tem algum conhecimento prévio, é fazer um teste, né, de nivelamento. A gente marca uma entrevista, eu mando um material escrito para ele também depois fazer uma avaliação escrita, ele faz no tempo dele, depois me envia e a gente bate um papo. Tem alunos que eu percebo, a gente não consegue andar mais de 5 minutos, porque a pessoa de fato não tem muito conhecimento, então dali eu já sei de onde partir. Outros a gente consegue fazer a aula inteira em inglês e daí eu vou moldando, eu passo um questionário, né, um needs analysis para os alunos, pergunto sobre questões de interesses, de música, porque senão a gente corre muito o risco de ir pelo nosso gosto. Tipo, eu adoro essa música, faço uma aula que eu acho que vai maravilhosa. Chega na hora de aplicar, o aluno acha a música um saco e não dá certo, não estimula. É a liberdade que a aula particular nos dá, né? Mesmo em pequenos grupos também eu trabalho. Eu até tenho um material didático, no qual eu uso como base, que eu percebi muito essa cobrança de alguns alunos que eles se sentiam um pouco perdidos com o material solto e tudo mais. Então, eu selecionei o material, mas a gente não tem aquela coisa da escola de idiomas de ficar, toda aula tem que fazer uma lição daquele livro. Tem aluno que fica mais no livro, tem aluno que eu fujo mais, vai depender do perfil. Porque eu percebo que com alguns alunos o material didático funciona melhor, outros já preferem jogos, material solto. Gosto de trabalhar muito as questões culturais também, as datas comemorativas, porque tem muita questão cultural inerente ao idioma, né? Que tem muito a ver com o idioma em si. Então, eu vou preparando conforme os interesses. Se eu percebo que uma aula não fluiu muito bem, que o aluno não se mostrou muito interessado naquele assunto, eu evito, de repente, aquele tipo de assunto. Vejo o que funciona melhor para ele, de uma maneira mais personalizada. Claro que a gente tem aquelas aulas meio padrão, principalmente para alguns pontos gramaticais, present perfect, preposition, que é a que a galera tem mais dúvida, mas normalmente eu vou personalizando conforme o perfil e a necessidade do aluno, e a gente acaba improvisando muito também, né? Já aconteceu de aluno chegar para mim no dia da aula e falar: Rafa, surgiu uma entrevista amanhã de emprego e tem como a gente fazer uma simulação? Né? Claro que não dá para fazer milagre, ele entende que não é uma coisa, né? É amanhã. Então, a gente trabalha dessa maneira. Com esses dias mesmo, eu concluí as aulas com um aluno. Ele mora na Áustria e ele ia fazer uma prova de inglês para poder passar de ano no ensino médio lá. E ele fez algumas aulas voltadas para o exame. E a gente trabalhou total em cima das provas. Ele fez a última aula dele na sexta-feira retrasada. E na quinta ele fez a prova, quinta passada, e passou. Tanto que ele até falou que ele vai conversar com o pessoal da escola lá, porque ele faz aula com uma professora de lá e ele gostaria de continuar fazendo aula comigo aqui, porque ele se sentiu mais seguro e tal. Por isso que a gente diz, né, às vezes é um mito de, professor nativo é melhor. Porque ele estava tendo aula com uma professora nativa na Áustria, mas ela não era austríaca, era americana. E ele não se sentia seguro, não gostava da aula, e agora ele vai pedir permissão lá na escola, porque tem todo um esquema de tempo de computador também, que eles podem ficar, porque ele mora na escola, ali no dormitório. E fiquei muito contente, né, quando ele me falou que passou. A mãe dele veio me agradecer também. É uma recompensa, né, do trabalho da gente. Porque a gente sabe que a gente tá fazendo o que pode, mas a questão de passar ou não na prova é com ele, né? Não dá pra dar garantia nenhuma, você vai passar na prova. Mas saber que ele passou mostra que funcionou, né, que a gente fez bem. Então, né, dá pra gente pensar. E claro que há perfis e perfis. Tem gente que vai super bem com o professor nativo e tudo mais. Mas é dessa maneira, uma maneira bem personalizada mesmo. Eu vou viajar, au pair, né? As meninas normalmente vêm procurar para au pair. Então eu procuro, principalmente em casos como esse, que são casos pontuais, né? Eu tenho 3 meses para fazer a prova. Então a gente tenta o foco maior, né? Do que pegar um livro, um material que é inglês geral, tá? Uma coisa muito ampla. Aprender um idioma com um nativo é garantia de aprendizado mais rápido ou isso varia de pessoa para pessoa?
Eu acho que varia de pessoa para pessoa. É um mito você afirmar que o professor nativo é o melhor, né? Você só vai aprender de fato ou vai aprender melhor com o nativo. O nativo tem as suas vantagens, eu acho que a principal delas, inclusive, é aquela questão de você não conseguir recorrer à língua portuguesa quando você não consegue fazer entender, mas ao mesmo tempo isso é um perigo. Eu, particularmente, sou contra aquele lance de proibir o aluno de falar português em sala, porque a nossa língua materna nos ajuda muitas vezes, né, a criar pontes, associações. O que eu não gosto, e peço que os alunos evitem fazer, é que eles optem por falar português, coisas que eu já sei que eles são capazes de falar inglês. De repente ele tem um vocabulário totalmente novo, ali uma estrutura totalmente nova que ele ainda não aprendeu. Eu acho natural que ele fale em português e daí cabe a mim mostrar para ele como é. Quando eu percebo que é preguiça, né? Tipo, você já é perfeitamente capaz de falar aquilo, a gente já viu, a gente já aprendeu. Daí eu dou uma bronquinha no aluno ali, porque eu brinco, por exemplo, os meus alunos. Acontece muito quando os alunos de início de semana, eu pergunto pra eles como foi o final de semana, how was your weekend e tal. Eu falo que meus alunos só dormem no final de semana. Porque daí eles começam a querer contar, e são coisas cotidianas que a gente já aprendeu há bastante tempo. E eu falo in English, né? E daí eles já ficam, mas... Então todo mundo só dorme no final de semana pra não ter que ficar falando muito, sabe? Antes era dormir e assistir Netflix, mas daí eu comecei a perguntar sobre, mas o que você assistiu? Qual que é a trama? Então nem Netflix o pessoal assiste mais. Mas eu brinco, eu dou risada, mas eu falo, o azar é dele, né? Porque quem tem que desenvolver a fala ali, quem tem que tentar falar o máximo e aprender é o aluno. Eu já sei, embora eu aprenda muito também com eles, a maior parte do que eles precisam dizer ali eu já conheço, já sei. Eu acho importante a gente permitir o uso da língua portuguesa, assim, porque é a nossa língua, é onde muitos conceitos fazem sentido pra gente na língua portuguesa. É difícil você transmitir uma ideia no inglês, né? Então, principalmente se você vai ensinar algum assunto meio espinhoso ali, mais difícil, mais complexo, eu não vejo problema nenhum se você lançar mão do português em determinados momentos da aula. O que não pode é a maior parte da aula ser dada em português, porque daí não faz sentido. E com o professor nativo eles não têm essa possibilidade, né? Essa segurança. Mas é claro, tem gente que faz aula com o professor nativo e funciona super bem. Na sua experiência, é possível qualquer pessoa aprender um novo idioma? Pessoas mais velhas têm mais dificuldade de aprender do que pessoas mais jovens? Eu percebo uma maior dificuldade nas pessoas mais velhas, né? Mas não dizer que eles não podem aprender é mito também, é um outro mito. O que acontece é que a criança, ela tem mais abertura, mais tempo. Às vezes o adulto tá aqui na aula, ele tá pensando no boleto que ele esqueceu de pagar, no que vai fazer pro almoço amanhã, na empresa que esqueceu de passar o relatório, esse tipo de coisa. Mas eu acho que desde que haja foco, constância e comprometimento, é perfeitamente possível. E tudo vai também do teu objetivo. Eu já tive alunos de mais idade que chegaram para mim e falaram: Rafa, eu quero aprender inglês, mas eu sei das minhas limitações. O meu objetivo não é ser fluente em inglês. Eu quero conseguir entender algumas coisas. Às vezes eu viajo para fora, eu quero conseguir o básico, pedir alguma coisa, perguntar o preço, pedir um tamanho diferente de uma roupa, perguntar onde fica o banheiro, onde fica o caixa eletrônico, né? Eu não quero ficar fluente em inglês. Então vai muito do objetivo também da pessoa, mas é perfeitamente possível para todo mundo. Muitas escolas apregoam: fale inglês como um nativo. Eu concordo com essa afirmação, mas eu enxergo de uma outra perspectiva. Porque eu acho que muita gente fala inglês como um nativo para que você soe como um nativo no sentido de você tenha um sotaque, você esconda o teu sotaque brasileiro, você tem uma pronúncia perfeita. Nessa parte eu não concordo, porque você é brasileiro, você tem a sua identidade e não tem por que escondê-la. Afinal, você é o bilíngue ali. É a mesma coisa de como você se desculpa pelo seu inglês. Você não tem que pedir desculpa pelo seu inglês, porque se você está falando inglês, você é o bilíngue ali, é você quem está possibilitando a comunicação. Então você tem que ter orgulho disso e não se desculpar por isso. Eu penso no fale inglês como um nativo no sentido de fale inglês com segurança. Como você, nativo de português, fala o português.
Fale inglês como um nativo no sentido de ter um domínio daquilo que você está falando. E não que você soe como um nativo. Nossa, você é brasileiro? Nem percebi. Não tem necessidade disso. Mesmo porque quando a gente fala, fala inglês como um nativo. Nativo de onde? Claro que muita gente pensa, né? Restringe o inglês ao nativo britânico, nativo americano. Mesmo dentro do mesmo país, há tantos sotaques diferentes, né? Do inglês britânico, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, no próprio Estados Unidos. Você vai pegar uma pessoa de Nova York, pegar uma pessoa do Texas, é completamente diferente. De tudo que você já me falou, é óbvio que você gosta muito de ler e escrever. Você se dá muito bem com as palavras. Como foi a sensação de ganhar esse concurso literário? Como eu sempre gostei de escrever, sempre me abri para que pessoas me leiam também, publicando as minhas escritas nas redes sociais e tudo mais. Eu sempre recebi elogios de amigos, de parentes que me incentivavam a escrever. Falaram, escreva um livro, eu vou comprar o seu livro quando você escrever. Mas a gente sempre assim, legal, mas né, você é suspeita, é meu amigo, é minha mãe, é minha tia. Quando eu recebi a notícia, primeiro foi por e-mail. Daí caiu a ficha, eu pensei assim, poxa, não é que eu acho que eu escrevo bem mesmo, né? Durante a reunião lá na editora, eu soube que fazia parte do corpo de jurados, profissionais de editoras renomadas, pessoal experiente mesmo, né? Levantou a minha bola mesmo, eu saí de lá muito, muito feliz, né? Eu cheguei lá pensando, legal, eu ganhei um concurso, a minha história ficou legal, mas foram quase 2 horas de bate-papo e ela levantou a minha bola mesmo, falou, olha, você me falou que essa é a sua primeira história infantil e eu fiquei surpresa, porque esse é um texto de uma escritora experiente de história infantis. É um texto que uma editora encomendaria para um autor. Ele tem todos os elementos de um livro encomendado. Então eu fiquei muito feliz, assim, foi uma coroação e um sonho realizado, né? Porque por mais eu sou muito feliz com os livros de coautoria também, que foram inclusive quem me abriram as portas e o coração para esse mundo editorial de fato. Mas quando você lança um livro solo é diferente também. Né? Embora o livro de coautoria é muito bacana porque ele possibilita até um maior alcance. Porque não é só você não medindo esforços ali para divulgar o teu trabalho, são vários outros profissionais. Então, por mais que fulano comprou o livro por conta do capítulo de Cicrano, ele vai ler o meu também. Então, é muito bacana, é muito, sim, um sonho realizado, tanto que me inspirou a escrever mais histórias, não sei se vão aparecer outras além destas. Eu ainda tenho o sonho de lançar um livro de crônicas, é o meu estilo favorito, mas no momento o que me tocou, assim, o que me abriu as portas mesmo foi a escrita de histórias infantis que eu nunca imaginei que eu escreveria. Então foi uma sensação única. Foi orgulho para a Mãe Coruja e muito, muito bacana, muito legal mesmo. Eu agradeço a professora de idiomas e escritora Rafaela Chendrosky por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Rafaela. Obrigada eu, Marta. Eu agradeço de coração pelo convite, pelo espaço, para eu poder divulgar um pouquinho do meu trabalho, dessa nova empreitada como escritora de livros infantis, e dizer para o pessoal que o Voo e a Pirueta está em fase de produção. Eu acredito, espero de verdade que logo eu já tenho uma data certa para o lançamento para poder divulgar para vocês também. Espero poder contar com o apoio, com o prestígio do pessoal no lançamento. O livro vai estar disponível em várias plataformas, na Amazon. Eu também vou ter alguns exemplares para venda. Espero que esse seja só o primeiro de muitos sobre o qual a gente converse ainda. Obrigada. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.